Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o nosso estudo de hoje é sobre a passagem do debate sobre o jejum, que está descrita nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Aí nós vamos fazer uma leitura e um posterior aprofundamento sobre a mensagem desse evangelho na passagem. Amém? Então faremos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus esteja conosco. Então vamos começar aqui pelo Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 18 a 32. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho, e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados, mas vinho novo em odres novos. Essa é a narrativa de Marcos sobre o debate, né? Debate sobre o jejum. As narrativas, elas têm bastante semelhança, então nós vamos fazer a leitura das três e depois a gente faz aí um aprofundamento, uma comparação. Vamos ao Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo de 33 a 39. Disseram-lhe então: Os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: Acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: Ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova, e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos, mas ninguém, após ter bebido o vinho velho, quer do novo, pois diz: o velho é que é bom. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a mesma passagem, debate sobre o jejum. Aí, finalmente, vamos à narrativa de Mateus sobre essa mesma passagem. Mateus capítulo 9, versículo de 14 a 17.
Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os seus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de um pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Então, essa é a narrativa de Mateus, também sobre a passagem do debate sobre o jejum. Bem, nós vamos fazer um breve aprofundamento, mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, para que você possa se inscrever para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião do debate sobre o jejum, né? Essa passagem que nós estamos aqui estudando. Deixa aqui sua curtida, é muito importante para o engajamento do nosso canal, fortalecimento aí da, junto aí outras pessoas que também desejam fazer um aprofundamento, né, nos evangelhos. E compartilhe se der sentido para você, para mais um irmão, uma irmã, para que possa aí também ter acesso a esse estudo dos quatro evangelhos. Bem, o debate sobre o jejum, ele é bem, as narrativas são próximas, mas a gente precisa avaliar algumas particularidades de uma e outra das narrativas aqui. De modo geral, as três narrativas, elas relatam uma abordagem onde os discípulos de João e dos fariseus perguntam para Jesus por que que ele jejum e os discípulos dele não. Porque no entendimento daquele período, é, era comum, né, todos os mestres terem seus seguidores, né? Então, assim como os fariseus tinham seguidores, João Batista tinha seus seguidores, e Jesus ele passa a ter os seus seguidores também. E é claro que um número muito maior do que todos os demais. E aí eles começam também a comparar, né? Se nós somos discípulos e os nossos mestres têm essa orientação, por que que você, enquanto mestre, os seus discípulos agem de forma diferente? Né? Então, essa pergunta vai aparecer aí para os três evangelistas. E também essa resposta de Jesus sobre a questão do noivo, que ali em Mateus ele troca por esposo, né? Mas Jesus ele traz também essa questão do noivo, né? Que o noivo está com eles, né? Então Jesus ele é o noivo, né? Em outras passagens dos evangelhos, a gente vai perceber essa questão, né, de relacionar Jesus ao noivo, né? Então, aquela passagem das 10 virgens, né, e o noivo fazem ali o percurso, né, para se dirigir até o noivo. Então, tem essa cultura, porque está muito na cultura judaica, né, esse ritual, né? Então, Jesus, ele, desde o início aqui que nós estamos tratando do ministério de Jesus, eu tenho falado que é, Jesus ele sempre usava elementos ali conhecidos, né, pela população para que as suas explicações elas sejam melhor compreendidas, né? E aí por isso ele usa essa questão do noivo. E também ele vai dizer nos três sobre essa questão do remendo, né? Da roupa nova, da roupa velha, a questão dos vinhos e os odres, né? Os odres são garrafas, né? Um tipo de garrafa para armazenar o vinho, né? O vinho, como ele tem essa questão da fermentação, então é preciso, nessa período da fermentação, colocar ele num odre, né? Numa garrafa adequada. Bem, de modo geral aqui, tanto para Marcos, Lucas
e Mateus esse questionamento do jejum. A prática do jejum ela é muito antiga, né? E João Batista jejuava. Jesus, né? Jesus jejuava, né? Em vários momentos a gente vê Jesus ele fazendo uma imersão no jejum, mas ele não cobrava isso dos discípulos, né? Os discípulos tinham a vida deles ali, acompanhavam o mestre, mas num primeiro momento eles são poupados dessa prática do jejum, mas não Jesus, né? Jesus ele tem essa prática incorporada, né, do jejum, mas ele não exigia, porque qual que é o entendimento aqui? Quando fala da presença do noivo, também se remete à festa, né? Então, quando o noivo está ali, as pessoas estão o quê? Celebrando, né? Então, o noivo, o esposo aqui, ele está para a questão da celebração. Então, a presença de Jesus junto aos discípulos era um momento de celebração, de alegria, né? Ou seja, o Filho de Deus está entre nós, né? Então, não era necessário. Então, Jesus e os discípulos, eles estavam no momento de celebração. E aí ele vai dizer que quando o noivo for tirado, aí, naquele dia, eles farão jejum. E essa passagem dessa saída brusca do noivo, né, ou seja, de forma violenta, né, o noivo não vai sair, ele vai ser tirado do meio deles. É o momento da prisão, né, quando Jesus ele vai ser preso, depois ali sentenciado. Então ele vai ser tirado do meio deles, ou seja, então vai ter uma ruptura, né, com esse momento de celebração ali com o noivo. E aí é um momento então que eles precisam de, de penitência, né, de um fortalecimento espiritual para aquele processo, né? Porque Jesus, em várias passagens, ele fala, né? Basta de sacrifício, eu quero misericórdia. Então tinha muito essa coisa do sacrifício. O jejum era uma forma de sacrifício também, né? Então na cultura judaica, essa necessidade, não, você precisa fazer sacrifício. E Jesus, em contraponto, ele fala da misericórdia, do amor ao próximo, que ele colocava um patamar superior à misericórdia, superior à questão do sacrifício, que era muito comum, porque os judeus achavam que por meio do sacrifício eles estavam ali é, é, sendo absolvidos, né, dos seus pecados por Deus, que vai receber esse sacrifício. Então é uma outra questão que Jesus ele vai reajustar nessa questão do sacrifício, porque ele, o Cordeiro de Deus, passa a ser o sacrifício pela humanidade, né? Ele se entregou pelo, pela remissão, né, dos nossos pecados. E aí essas comparações também que vai estar presente, não somente em Marcos, como nós vamos ver aí, ali em Lucas também, na verdade, duas, né? Uma é a questão do remendo, né, do pano novo na roupa velha, e a questão do vinho novo em odre velho, né? E então nós vamos ver essa comparação também, né, nos demais. E aqui ele explica, né, que a questão do o remendo, se a roupa é velha, você vai. Primeiro que ninguém sacrifica uma roupa nova para consertar uma velha. É sempre o contrário, né? Você vai rasgar uma velha para você melhorar uma nova, né? E tem aquela questão do repuxo também, né, no tecido. Essa explicação aí. Mas o que que Jesus de verdade quer dizer com isso, né? E aí o que eu vou dizer agora vale tanto para a roupa quanto para a questão do vinho e dos odres ali, né? O que que é o novo, o que que é o velho? A boa nova é o novo pacto, que depois vai ser conhecido como Novo Testamento. Então aqui o Jesus ele fala que ele veio para um novo tempo, né? Jesus ele inaugura um novo tempo nas Escrituras, né? Então a roupa velha é o Antigo Testamento, né? As velhas práticas das leis judaicas, né? Então a roupa nova ela é o novo tempo, né? O ministério de Jesus é a nova aliança, é a nova roupa.
Então você não tem que mudar esse novo pacto. Não é o novo pacto que tem que se ajustar à tradição judaica, é o contrário. Então, naquele momento, a roupa nova, ou seja, a boa nova, ela vai substituir muitas práticas tradicionais judaicas, né? E Jesus ele convida aqui para um novo pacto, uma nova aliança. Então, o que tem que mudar é o velho, não o novo. Por isso que tem essa comparação, né, da roupa nova, de você tirar um pedaço da roupa nova para colocar na velha, quando na velha é o contrário, né? A roupa velha é que precisa ser reajustada, ela tem que ser renovada. E a questão do vinho, mesma coisa, né? Entendam aqui o vinho como a, a mensagem, né? Então, o vinho, ele é a boa nova. E o que que é um odre velho? Esquecer um pouco dessa questão natural do processo de consolidação, né, do vinho, né, da fermentação, trazendo mais diretamente. O que que é um odre velho, uma garrafa velha? É quando você tem uma mente fechada, quando você quer, você não consegue receber a boa nova se você tiver muito apego às tradições, porque o tempo todo você vai ficar julgando, mas isso está errado. Não, mas me falaram diferente disso. Ou seja, você não está aberto ao novo. Então, o odre velho aqui também é o pensamento atrasado, né? Apego às tradições. E aí vai formando o quê? Uma resistência à palavra. Então você não consegue receber a boa nova do evangelho. Por quê? Porque a sua mentalidade, ela está presa num passado que já teve o seu sentido. Não é que o Antigo Testamento está errado, é que ele teve já o seu sentido. Jesus, ele traz um novo pacto. E a partir daquele momento, é aquele pacto que deve ser seguido. Essa é a nova aliança. Mas você só recebe ela se você tiver com a mente aberta, né? Se você tiver como um odre novo, né? Sem resquícios ali de um passado que não serve mais para aquele momento da nova aliança. E aqui Lucas, ele fala que além do jejum, que os discípulos recitam orações, né? Então aqui ele difere da narrativa anterior de Marcos, do que ele fala que além do jejum, que eles têm as orações. Vocês lembram que quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a rezar, e eles falam assim como João ensinou os seus discípulos? Eles estão falando disso aqui. Então não sabemos qual o modelo dessa oração, né? Mas que João ele tinha algumas orações, né? Então ele ensinou seus discípulos a fazer algumas rezas, né? Algumas orações que eu acredito que por conta da extensão aos fariseus, também eles tinham ali algumas orações, mas que não chegou a nós, mas que deve ter nos escritos ali da tradição judaica, né? Dos livros históricos deve ter uma menção melhor aqui, mas que para nós aqui nesse momento não é importante. Então, além do jejum, tem essa questão da oração. Bem, e aqui na narrativa de Mateus, o que que nós vamos ter de particularidade? Aqui nós temos um ajuste, né, de noivo para esposo, né, praticamente, e depois ele segue a mesma narrativa dos demais, né? Então, de modo geral, essa é a mensagem, né, sobre, né, do debate sobre o jejum, narrada ali por Marcos, Lucas e Mateus, né, com muita semelhança ali entre elas. E o que fica para nós é que não basta somente o jejum como forma de sacrifício, né? O jejum, ele é um fortalecimento espiritual, não é? Ele nos ajuda a entrar em conexão, né? Numa sintonia maior com o Criador, né? Com o Pai. Então, através do jejum, a gente fortalece o espírito, né? Jesus, ele, em várias ocasiões, ele fala da importância do fortalecimento espiritual, né? Que muitas vezes a carne é fraca,
né? E o Espírito ele vivifica, né? Ele fortalece, ele nos dá, nos renova a energia. E o jejum ele tem esse princípio do fortalecimento espiritual também. Não pode ser visto somente como um sacrifício, né? Que a pessoa vai ficar com fome, vai ficar ali debilitada. Não é esse o objetivo. O objetivo é o fortalecimento espiritual, não é? E que a gente precisa estar o tempo todo celebrando com o noivo, né? Que o esposo, Jesus ele tem que ser uma constante celebração ali na nossa vida e acima de tudo que a gente tenha sempre um odre novo, né? Para receber a palavra. Porque enquanto a gente estiver com resistência, sempre questionando, né, dizendo: ah, não, mas isso não serve para mim, tudo aquilo que Deus nos oferece é bom para a nossa vida. Em algum momento da sua vida você vai entender. Talvez naquele momento você não entendeu a bênção, você não entendeu a graça recebida, mas em algum momento na sua vida ela vai ser validada, porque Deus ele só nos oferece o melhor, que Ele é Pai. Mas nós precisamos estar com odres novos, com a mentalidade renovada para poder receber e receber a bênção, né? Quantas e quantas vezes a gente deixa de receber uma bênção porque é teimoso, é muito questionador, quer saber daquilo que não entende. Então, deixa a porta aberta, deixa Deus entrar na sua vida e trazer a boa nova do Evangelho e receba com a mentalidade renovada. Amém? Então, muita paz, muita luz, sabedoria, que Deus, Jesus, sempre seja o seu guia, sempre ilumine a sua sabedoria e as suas decisões. Amém? Forte abraço, nos vemos em breve.